continuidade à execução de projeto, hoje vamos falar sobre o processo de controle de tempo no projeto. Aqui podemos ver todo o processo de controle. Então, o processo de controle, para que a gente possa executar esse processo, primeiro nós precisamos ter o produto definido. A partir da definição do produto, são identificadas as atividades deste produto. Nós vamos ver como que a gente pode fazer para identificar essas atividades. A partir do momento que essas atividades foram identificadas, nós vamos fazer um sequenciamento e estimativa de duração de cada uma dessas atividades, ou seja, definir qual deve ser realizada antes de qual atividade, ou qual atividade deve ser realizada primeiro, qual atividade deve ser realizada na sequência, atividades que devem ser realizadas em paralelo. A partir daí, nós podemos elaborar o cronograma do projeto. Então, daqui nós temos o prazo e com o prazo elaboramos o cronograma. Com a identificação das atividades, nós conseguimos identificar os recursos necessários e a partir dos recursos necessários, nós podemos elaborar o orçamento do projeto. Então, na aula de hoje, nós vamos ficar nessa parte aqui, na identificação das atividades e no sequenciamento e estimativa de duração dessas atividades. A primeira coisa que a gente deve controlar seria o escopo do projeto e o escopo do produto. Então, aqui, esse controle, ele vai focalizar as especificações do produto principal e dos seus componentes. Então, nessa fase, o controle, para que a gente controle, a gente deve se perguntar, o projeto está sendo realizado? Da forma como está sendo realizado, ele fornecerá os produtos planejados? Os produtos atendem às especificações? Então, nessa fase de controle, a gente precisa responder essas perguntas. E esse controle do escopo, ele não é só no início do projeto, ele deve ser controlado até o fim, porque mudanças podem acontecer. Há modificações solicitadas pelos clientes, né? Então, tudo isso a gente controla do início ao fim do projeto. O controle de tempo. Ele vai focalizar a duração prevista do projeto, as datas previstas para início e conclusão de cada uma das fases e as datas previstas para a entrega de produtos. E nesse caso, devemos nos perguntar, as datas previstas estão sendo respeitadas? O projeto está andando conforme o que foi planejado? Ou ele está atrasado? Ele está adiantado? É necessário refazer a programação? E como que a gente faz para definir as atividades para chegar nesses prazos e duração de cada uma delas? Então, para isso, nós vamos preparar uma lista de atividades e essa lista de atividades nós podemos identificar as atividades através da estrutura analítica do projeto e também através do estudo do ciclo de vida do projeto. Então, o que seria a estrutura analítica? É o ponto de partida para que a gente identifique as atividades. Então, a partir da estrutura analítica, a gente consegue fazer a ligação entre o produto e o planejamento das atividades. As atividades, elas devem ser identificadas por verbos e os produtos, né, por substantivos. Então, eu vou passar alguns exemplos para vocês na sequência. Depois de realizada a definição da estrutura analítica do projeto, nós vamos definir a estrutura analítica do produto, que seria detalhar os produtos do projeto. Então, um projeto ele pode ter mais de um produto. E a estrutura analítica do produto seria detalhar cada produto desse projeto. E para isso, nós vamos dividir o produto principal em partes administráveis. Então, aqui temos um exemplo de uma estrutura analítica de projeto, que seria desenvolver e implementar um sistema de telemarketing em um supermercado. Só que esse projeto, ele tem diversos produtos. Então, nós temos que detalhar os componentes, temos que identificar nesse detalhamento dos componentes quais softwares serão utilizados, precisamos também identificar a formação e treinamento da equipe, quais serviços de embalagem e entrega que nós vamos utilizar,
como que será a concepção do modelo de desenvolvimento do sistema de telemarketing e os equipamentos que serão necessários. Então, aqui ó, a gente fez uma estrutura analítica e depois a gente vai detalhar cada um desses componentes identificados aqui na estrutura analítica do produto. Temos aqui um outro exemplo, né, que é uma espaçonave tripulada. Então, aqui, ó, o que a gente tem aqui em verde é a estrutura analítica do projeto. Então, a espaçonave tripulada, ela é dividida em outros produtos, né, que seriam os equipamentos principal, outros equipamentos e outros elementos. Aí, a gente definido essa estrutura analítica de projeto, a gente vai identificar a estrutura analítica de produto. Então, para cada um desses produtos aqui, ó, equipamento principal, outros equipamentos e outros elementos, nós vamos identificar a estrutura analítica. Então, por exemplo, aqui, ó, para o equipamento principal, a estrutura dele é separada em estrutura, propulsão, controle ambiental, direção e navegação, energia elétrica, comunicações, instrumentação, sistema de tripulação, ejeção e lançamento, pouso e recuperação, integração e instalação de subsistemas. Então, a partir dessa estrutura analítica que a gente tem aqui do produto, a gente consegue identificar quais atividades necessárias para se fazer esse equipamento principal. E para os outros subprodutos aqui também temos, né, a estrutura analítica deles. E agora um exemplo de estrutura analítica para um serviço. Então a gente tem aqui, ó, que o serviço é o almoço beneficente. Eu vou subdividir esse almoço em convidados, local, o almoço propriamente dito, as finanças e as atrações. E para cada um desses subprodutos, a gente vai identificar quais são as atividades necessárias para a realização desse almoço beneficente. Então, em relação a convidados, quais as atividades que eu preciso fazer? A lista de convidados, eu preciso enviar os convites e eu preciso confirmar presenças. Em relação ao local, o que eu preciso? Quais são as ações que eu preciso fazer para conseguir reservar o local? Primeiro, né, seria escolher o local, organizar o local, contratar pessoal de apoio, limpar após o evento. Então, ó, a partir da estrutura analítica do produto, a gente consegue identificar as atividades necessárias para se realizar esse produto. E essas atividades são as atividades diretas, né? Então, a estrutura analítica do produto, a gente identifica as atividades diretas relacionadas à execução desse produto. Já por meio do ciclo de vida do projeto, a gente identifica outras atividades que não estão diretamente ligadas ao produto, como, por exemplo, fazer reuniões de planejamento e controle, visitar fornecedores, preparar relatórios, prestar contas do projeto, hipóteses de riscos e acidentes, atividades de teste e experimentação, datas, né, que a gente deve considerar na realização desse projeto. Então, pelo ciclo de vida, nós conseguimos identificar outras atividades indiretas que também devem ser consideradas para a gente estabelecer um prazo desse projeto. E o sequenciamento de atividades, né? Identificamos essas atividades e como que nós fazemos o sequenciamento dessas atividades. Deve-se identificar a sequência em que as atividades são realizadas. Ou seja, quais devem ser feitas primeiro, quais devem ser feitas a seguir e quais dependem de quais atividades para serem realizadas. Através do sequenciamento das atividades, nós conseguimos estabelecer quais são as prioridades, ou seja, aquelas atividades que devem ser realizadas antes das outras e que nós não podemos atrasar sua duração. Porque se a gente atrasa essas prioridades, a gente pode atrasar o projeto como um todo. E estabelecendo nessas prioridades, a gente consegue representar graficamente a relação e o encadeamento das atividades em um diagrama que a gente chama de diagrama de precedências. E alguns fatores influenciam nesse sequenciamento. Como que a gente faz esse sequenciamento? Então, a gente pode usar a lógica, né, que independe da decisão. A gente sabe que tem atividades que devem ser realizadas antes de outras atividades, como, por exemplo, né, o desenho de um questionário, ele antecede a realização da aplicação desse questionário em campo.
Então, esse seria pela lógica. Além disso, temos a decisão, né? Quando há dependências entre as atividades e elas são definidas arbitrariamente. Então, nesse caso aqui, vai da vontade do tomador de decisão, ele que decide quais atividades que devem ser realizadas. Então, essas atividades aqui, elas não dependem de lógica. Então, é o dono do projeto que pode, por exemplo, começar e terminar onde ele quiser, desde que não viole nenhuma lógica. Então, por exemplo, né, se a gente está fazendo um trabalho de conclusão de curso, se eu faço a pesquisa bibliográfica ou o estudo dos produtos similares, ou simplesmente se eu vou criar do nada, é uma decisão do tomador de decisão. Além disso, temos outros fatores que afetam também o sequenciamento das atividades, que são os condicionantes externos. Então, são fatores externos que são alheios à vontade do dono do projeto, que vão afetar até a lógica. Então, a gente não espera que eles aconteçam, mas eles podem acontecer. Então, por exemplo, né, fornecedores estabelecem prazos de entrega de peças ou de serviços. Então, a gente às vezes precisa mudar a sequência porque eu não vou ter aquelas peças ou serviços naquele momento que eu gostaria de ter. Clientes fazem exigências de prazo. Então, às vezes, eu preciso me planejar de acordo com essas exigências dos clientes. Ou você precisa esperar que uma instalação esteja pronta para abrigar a equipe de projeto, por exemplo. Então, temos esses 3 fatores: lógica, a tomada de decisão, que independe, né, da lógica, e alguns condicionantes externos. Na próxima aula, nós vamos ver como que nós fazemos esse diagrama de precedência através do PERT-CPM. Até mais!